Êxodo capítulo 17, a partir do versículo número 8, onde o Senhor, ele diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolhe alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Icanda labachurianda e alabacheias, rica alabarraia cerebicanda laias, ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora, Senhor, chegou a hora do poder da Tua palavra se manifestar no meio de nós, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória de nós ouvirmos a Tua voz santa, labarrude, canda, labacheias, rica, lamanaia, cerebicandalaias, através, Senhor, das palavras escritas por Ti, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste na minha vida, Senhor. Manifesta-te, Deus, agora, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Ó Deus exaltado e rei glorificado, fala aos meus ouvidos, Deus dos exércitos, mexe na minha mente, Senhor, tira as minhas emoções, Senhor da glória, Pai, para que nós vivamos agora o Teu poder puro, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre os ouvidos e os corações, Senhor, da Tua igreja, daqueles que me ouvem agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu determino agora que toda força satânica que traz, Senhor, a surdez, Senhor, seja anulada por Ti agora, em nome de Jesus, para que a Tua glória brilhe, Senhor, neste lugar agora, Senhor. Somente para que a Tua glória brilhe neste lugar, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, Senhor, neste lugar agora, pelo poder da Tua palavra, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor, né, é um trecho assim, tremendo, né, estupendo, eu diria, e que nos ensina, assim, tremendas coisas para a nossa vida pessoal, né? Que nos ensina, né, muitas coisas que nós devemos praticar na nossa vida, né, natural, no nosso dia a dia, né? E esse é o objetivo de Deus. Deus, quando escreveu a palavra dele, Ele não estava interessado somente que você conhecesse uma história que aconteceu, né? Deus estava interessado que você conhecesse o coração dele, que você conhecesse a força dele, que você conhecesse o poder dele, né? E que você, né, absolutamente aprendesse com a palavra dele a viver, né? E nós, né,
E nós, no nosso dia a dia, usufruímos da palavra do Senhor para sabermos viver, para sabermos avançar, para sabermos ali o momento de parar, para sabermos o momento de nós, buscarmos ao Senhor, de nós nos alegrarmos nas coisas que são do Senhor, não é verdade? Irmãos, vemos aqui, um momento interessante do povo de Israel. Eles estavam ali no deserto, né, irmãos? Eles estavam caminhando ali para a terra prometida, tinham saído do Egito, já tinham ali blasfemado contra Deus, já tinham ali, o povo de Israel já tinha reclamado com Moisés que faltava água, faltava comida, faltava carne, né? E Deus já estava ali, vivenciando um momento assim, eu penso, de muita tristeza no seu coração, por conta ali, da incredulidade do povo, por conta ali de encontrar no povo um coração duro, que não se voltava para o Senhor, independentemente dos milagres que Deus havia feito ali no meio do povo de Israel. Já tinha, irmãos, já tinha passado ali Deus já tinha feito diversos milagres. Deus já tinha feito as 10 pragas no Egito, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já mandava maná do céu, Deus já tinha tirado a água da rocha, quando o povo não tinha água para beber, Deus já tinha feito essa grande obra, e o povo estava ali caminhando e andando pelo deserto, Existia um povo chamado como Amalequitas, E é interessante, irmãos, porque quando Deus fala, e Deus fala determinadas coisas que vão acontecer durante séculos e séculos e séculos e séculos, Os Amalequitas, na verdade, eles são originários, Eles são descendentes de uma pessoa que chamava Amaleque. E Amaleque, era neto de Esaú, que era o quê? Irmão de Jacó, Dois povos que seguiram a sua jornada de forma independente. Esaú, como você sabe, desprezou as coisas que são de Deus, desprezou aquilo que era mais importante da sua vida, que era o direito à primogenitura, o direito de ser ali a pessoa queria, os descendentes, do filho da promessa de Isaac, começando com Abraão, Isaac, e depois deveria ser Esaú, e Esaú desprezou isso porque estava com fome, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e ali Jacó começou então, adquiriu o direito de ser ali aquele que iria ser a geração bendita prometida por Deus a Abraão. E Esaú, no seu caminho torto, na sua visão carnal e na sua visão de que as coisas espirituais não são importantes, mas as coisas carnais são importantes, trocaram a bênção espiritual por algo, para saciar a sua fome. Demonstra claramente ali a carnalidade do homem, e essa carnalidade levou a situações terríveis como essa, O povo amalequita, se tornou um povo grande, um povo nômade que andava pelo deserto também, e eles ali viram, e encontraram o povo de Israel no deserto, e ali os amalequitas resolveram atacar o povo de Israel para saquear ali os seus bens e para destruir aquela nação que já andava pelo deserto para alcançar ali aquilo que Deus havia prometido. E é interessante porque Deus, ele fala uma palavra assim, no livro de Deuteronômio, depois em Samuel, que os amalequitas atacaram o povo de Israel pela retaguarda. Eles atacaram aqueles que eram os mais fracos, eles atacaram ali os velhos que andavam mais lento, aqueles que estavam mais cansados, que andavam com mais lentidão. Eles foram subjugar e atacar exatamente pela retaguarda, para ali destruir o máximo de pessoas possíveis. E Deus abominou isso e prometeu que ele iria riscar Amaleque, o nome de Amaleque, da face da terra. Porque Deus não admite determinadas posturas
Na Bíblia, embora Deus se use dos homens, Deus se usou de nações para castigar o povo de Israel, existem situações que jamais serão admitidas por Deus. E ali naquele momento, irmãos amados, né, Moisés, ele viu que os amalequitas estavam atacando, ele chamou Josué, pediu para Josué ali, né, montar um exército, pegar alguns soldados e irem para lutar contra os amalequitas. Só que Moisés, irmãos, ele não só deu ordens a Josué para que fizesse aquilo. Moisés, ele disse assim: eu vou subir no monte com o bordão de Deus, né? Estarei ali, né? Intercedendo, e estarei ali ministrando o poder de Deus sobre esta batalha. E é interessante, irmãos, porque Moisés usou exatamente esta palavra. Ele disse, né? Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Que bordão é esse, irmãos? Moisés usava, ele era um homem idoso já, né? Moisés usava um cajado. E quando Deus ali se mostrou ali a ele, né, na sarça ardente, né? Ele segurava esse bordão e Deus fez sinais ali miraculosos já com esse bordão. Deus mandou que ele levasse esse bordão ali para o Egito, e lá no Egito, na presença de Faraó, ele fez sinais e milagres, né, com esse bordão. Quando Deus mandou, né, que Moisés abrisse o Mar Vermelho, né, ele falou para Moisés: pega o teu bordão, levanta o teu bordão e a tua mão e ordena que o mar se abra. E Moisés mais uma vez estava aqui segurando, né, o bordão que ele mesmo disse: o bordão de Deus estará na minha mão. Irmãos, por que Moisés e Deus, né, mostrou assim essa questão para nós na Bíblia? O bordão, ele simboliza a autoridade de Deus com o homem. O bordão simboliza aquilo que Deus deu de autoridade ao homem. E Deus não nos deu pouca autoridade. Deus nos deu uma autoridade tremenda para que nós pudéssemos ali agir nesse mundo tenebroso contra o nosso inimigo. Nós não estamos livres, irmãos, de sermos atacados pelo nosso inimigo. Nós não estamos livres de sermos ali, né, muitas vezes, né, Satanás, ele muitas vezes arma ciladas para que ele possa cumprir aquilo que Jesus falou que é a obra dele: roubar, matar e destruir. E ele não está interessado em roubar, matar e destruir quem está no mundo. Ele está interessado em roubar, matar e destruir aqueles que estão na presença de Deus, que são o alvo predileto dele. E você pode observar nessa história que acontece exatamente como acontece nas nossas vidas. O povo de Deus caminhava na sua jornada para alcançar as coisas que são de Deus, vivendo as coisas santas e os milagres de Deus na sua jornada. E ali o seu inimigo, né, representado aqui pelos amalequitas, os atacaram pela parte mais fraca, os atacaram pela parte que seria mais fácil, né, obter êxito, que era a retaguarda, onde, como eu já disse, estavam ali as pessoas idosas, as pessoas cansadas, que andavam mais devagar na jornada ali que o povo praticava. E é importante você estar atento a isso, porque Satanás, ele fica procurando brechas na nossa vida para que ele possa entrar e para que ele possa ali obter êxito na sua empreitada, né, de nos destruir, né, de roubar aquilo que, né, Deus está construindo na nossa vida, né? E eu vou dizer para você aquilo que eu já disse em outras palavras, em outras pregações já aqui, né?
Satanás ele não está muito interessado em tirar o seu dinheiro. Satanás ele está interessado, né, em tirar a sua paz, em tirar ali a sua alegria, em trazer confusão para a sua vida, ou seja, destruir completamente a sua vida, destruir completamente a sua vida espiritual. Lembra, né, numa pregação que eu falei aqui a respeito, né, de que eu passava ali na Avenida Cruzeiro do Sul todos os dias para ir trabalhar, e eu via alguns mendigos na rua, e eu comentei aqui que, né, Satanás ali destruiu tudo, tirou tudo daquelas vidas, família, trabalho, tirou a dignidade, né? Tirou a dignidade daquelas pessoas, né? E tirou ali, obviamente, né, a beleza da criação de Deus, transformando aquelas pessoas em algo horrendo, completamente destruídos. E é isso que ele tenta fazer nas vidas. Tenta destruir as famílias, tenta tirar a paz, levar ao pecado, para que as pessoas percam a sua saúde espiritual. E se as pessoas não têm saúde espiritual, elas estão doentes. Se você perde a saúde, significa que você está doente. E aquele que perde a sua saúde espiritual está doente, está ferido, né? E muitas vezes vai ser muito difícil levantar, e muitas vezes vai levar tempo para que ela seja curada, né? Ou algumas vezes a pessoa vai até morrer, espiritualmente falando. E nós, né? Eu penso assim que muitas vezes o povo cristão, as pessoas que conhecem a Deus, eles começam a olhar as situações da sua vida e eles começam a agir de forma equivocada. Eles começam a agir de forma equivocada porque, né, Satanás vem e muitas vezes obtém êxito porque existem brechas, porque existem buracos, né, espaços em que ele pode tocar livremente, em que ele pode adentrar e fazer uma grande festa. Né? Ele pode adentrar ali, né? E através das suas ações corroer aquilo que ainda está bom, corroer aquilo que ainda está intacto, né, em relação a Deus, né? E ele usa dessas brechas para entrar, e muitas vezes as pessoas sucumbem, né? E as pessoas esmorecem na sua fé e na sua perseverança, porque afinal existiu uma brecha, e essa brecha foi usada por Satanás para adentrar. Nunca se esqueça da palavra que Jesus falou, que Satanás anda ao nosso derredor, rodeando-nos, procurando a quem ele possa tragar. Procurando a quem ele possa tragar. Ele fica procurando, né? E se ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, ele não consegue fazer nada, absolutamente nada, conforme disse o Senhor, quando ele falou assim, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus, ela é a verdade. O Senhor Deus disse no livro de Deuteronômio, né, que o nosso inimigo virá por um caminho, né, contra nós, mas ele fugirá de nós por 7 caminhos, desesperado, fugirá por 7 caminhos, desesperado por conta do poder de Deus sobre as nossas vidas. E aí, irmãos amados, eu queria que você refletisse a respeito daquilo que estava acontecendo ali, porque Moisés tinha autoridade, estava com o bordão de Deus, né, que representava a autoridade de Deus ali sobre o inimigo do povo de Israel. Assim como Jesus certa vez disse a nós, eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano, né? Assim como Jesus certa vez chamou os seus discípulos, aqueles que não eram só os 12, chamou os seus discípulos e falou assim para eles, vão na minha frente, e visitem as aldeias, e quando vocês chegarem nas aldeias, a primeira coisa que vocês façam é que vocês digam, né? Vocês digam que o reino de Deus está próximo.
que o reino de Deus está próximo. Ou seja, anuncie a palavra de Deus. E lá, quando vocês chegarem lá, vocês curem os enfermos e vocês expulsem os demônios. E aí Jesus falou, e se essa aldeia rejeitar a palavra, sacuda até o pó desta terra que está nos seus pés, porque haverá um juízo enorme contra aquele povo. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. E a autoridade que Jesus citou ali, né, para os seus discípulos, é a mesma autoridade que está nas nossas mãos, né? Que está nas nossas mãos. É a mesma autoridade que você tem para vencer o teu inimigo. E o problema do cristão, irmãos, o problema do cristão é que ele, né, pela falta de fé, ou falta de intimidade com Deus, né, ele, né, ao invés de atacar o inimigo com a autoridade que ele tem, ele recua, ele vai recuando, ele vai recuando, ele vai recuando, ele vai indo para trás, ele vai indo para trás, ele vai indo para trás. Até, né, que ele não tenha mais para onde correr, e ali toda a obra das trevas, né, já inundou a sua vida, né, e a recuperação, como eu disse, ela é muito demorada e muitas vezes não acontece. Nós, irmãos, olhamos para as circunstâncias da nossa vida, né? Porque a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, mas nós não paramos de lutar. Jamais nós paramos de lutar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós não paramos de lutar porque nós cremos no poder de Deus, porque nós cremos no poder redentor de Deus, porque nós cremos que Deus nos ama e porque nós cremos que Deus é a resposta para as nossas lutas. E se nós não mantivermos a nossa postura de fé, perseverança, entendimento e de sabedoria, nós vamos sucumbir, porque a luta muitas vezes é árdua. Mas se você não mantiver as suas mãos levantadas, como Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava lá no alto do monte e via a batalha no vale, e a Bíblia diz, enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, com o bordão de Deus levantado e com a sua mão levantada, Josué e o seu exército prevalecia, Josué e o seu exército vencia a batalha. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a ser subjugado e Josué começava a recuar e perder a batalha. Aí Moisés levantava a mão, né, e o povo de Israel prevalecia na sua batalha. Nós temos que estar com as nossas mãos levantadas. Sabe, irmãos? Nós temos que estar com a nossa fé intacta para que nós possamos o quê? Através das nossas atitudes de fé, vencermos as nossas batalhas. E a Bíblia diz que Josué lutou o dia inteiro. Ele lutou o dia inteiro contra aquele povo, contra os amalequitas, mas no final do dia ele venceu a batalha. No final do dia ele venceu a batalha, né? E Deus, irmãos amados, ouça bem o que eu vou dizer. Deus não estabelece coisas na nossa vida, né? Deus pode fazer qualquer coisa, mas Deus não estabelece coisas na nossa vida, né? De forma imediata muitas vezes. Às vezes realmente a nossa luta ela é árdua e dura um tempo, mas no decorrer da nossa luta nós vamos vendo o avanço, né, para que a vitória chegue. Por isso é importante você jamais recuar e entender na autoridade que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu para que você possa vencer.
para que você possa avançar nas suas lutas e vencer, né? Não desista no meio da batalha, porque eu sempre falo que aquele que tem Cristo, aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que crê em Deus, quando ele desiste, ele está dizendo claramente que Deus não é capaz para ajudá-lo, que Deus não é capaz para vencer, que Deus não é capaz para fazer a obra que tem que fazer para que haja vitória. Quando você desiste, você está declarando a incapacidade de Deus na sua vida, pela sua atitude de desistência, pela sua atitude de recuo, pela sua atitude, né, leviana. E aí, quando você desiste, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com o seu inimigo? Você desistiu, ele venceu. Você desistiu, ele venceu. E aí o estrago é grande, irmãos. E aí o estrago é grande, né? Se nós fizermos uma analogia com o que está acontecendo ali na Ucrânia, nós vamos compreender que, né, aquele povo, né, junto com o seu presidente, está se mostrando valente, né? O inimigo está destruindo tudo. O inimigo está destruindo tudo. Destruiu já a instituição, né, a Constituição, destruiu tudo, está destruindo ali os prédios, está avançando, está destruindo as vidas, né? E esse é um resultado, irmãos, o resultado da batalha. Muitas vezes haverão perdas, mas a vitória chegará e, com certeza, conforme diz a própria Bíblia, o Senhor restitui em dobro, né? Conforme aconteceu com Jó, né? Que durante a sua luta, a sua jornada, Jó perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo que ele tinha, né? E quando se cumpriu na vida dele o propósito de Deus, naquelas ministrações que Deus fez a ele ali, quando Jó entendeu efetivamente o que estava acontecendo, e ele pôde dizer no final da sua luta, ele pôde dizer assim: até agora eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus porque eu ando com Ele. E quando ele disse isso, né, já era o resultado ali, né, já era o resultado ali de uma grande experiência que ele teve com Deus na sua luta, na sua jornada. E a Bíblia diz que Deus deu tudo o que ele tinha em dobro. Deus devolveu o que ele tinha, mas não devolveu só o que ele tinha, deu o dobro, né? Porque Jó suportou ali as suas lutas, e durante as suas lutas pôde ter experiências maravilhosas com Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes as pessoas estão lutando, estão tendo experiências destrutivas com o inimigo, né? Estão ali, né, íntimos com o inimigo está fazendo a festa, o inimigo está destruindo tudo e a pessoa está vivenciando aquela situação e não está vivenciando Deus. Sabe por quê? Sabe por que a pessoa não está vivenciando Deus? Porque ela não tem fé suficiente para, no meio da luta, estar buscando Deus e dizendo, conforme nós dissemos aqui hoje, nosso Redentor vive. As pessoas, né, no meio da sua luta, começam a ter intimidade com as trevas, ao invés de ter intimidade com Deus para viver ali aquilo que Deus tem de melhor para as suas vidas. Ou seja, as pessoas agem de forma equivocada. Né? Irmãos amados, eu vou fazer esse ano aqui, né? Vocês não vão acreditar, vocês vão falar assim: oh, não é possível, né? Eu vou fazer 60 anos. É? Eu ouvi um ó, hein? Oh! Eu vou fazer
vou fazer 60 anos. Se Deus permitir, né? Porque ainda falta um tempo. E foram esses 60 anos, irmãos, foram anos intensos. Foram anos intensos. De muita luta, sabe, irmãos? De muita luta. De muita busca de Deus. Porque coisas que aconteceram na minha vida, né, a resposta só podia ser Deus, né? A resposta só podia ser assim, só pode ter sido Deus. Todo mundo que olha assim, ou que olhasse, ou que visse ali a luta, né, quando a vitória veio, as pessoas só podiam ter dito assim, só pode ter sido Deus, porque era impossível acontecer, né? E eu já ouvi muitas vezes essa palavra, era impossível de acontecer, mas aconteceu, era impossível de acontecer, mas aconteceu, era impossível, mas aconteceu, porque não foi coisa do homem, foi coisa de Deus, e Deus age no sobrenatural, e Deus promove coisas que nós não imaginamos que Ele possa promover, e muitas vezes o caminho que Deus usou, né, para dar a vitória era um caminho inimaginável. Para mim, a sabedoria, né, que é nanica, né, nanica em relação àquilo que Deus tem de sabedoria, né? Mas, irmãos amados, né, a minha postura sempre foi assim, né? Eu sempre falo assim, a minha postura foi sempre de olhar o problema, de olhar a dificuldade, né, e avançar contra ela. A minha postura sempre foi essa, durante a minha vida inteira. Durante a minha vida inteira, a minha postura foi essa, de olhar a dificuldade, a luta, ir contra ela. Eu ia contra ela, né? Né? E subjugava a luta, e subjugava a dificuldade, né? E eu creio que muitas vezes, irmãos, sem medo de errar no que eu vou falar aqui, eu creio que muitas vezes eu surpreendi Satanás. Eu creio que muitas vezes Satanás, ele, né, não acreditou naquilo que estava acontecendo, né? Porque, né, ele não conseguiu, em nenhuma circunstância, em nenhum momento, né, fazer com que eu recuasse. Em algum momento eu posso ter parado para buscar Deus, para buscar ali o conforto espiritual, para buscar ali a ajuda, né? Mas avançar contra ele, avançar contra a luta, avançar contra o problema, sempre foi uma postura, né, que estava dentro de mim, obviamente colocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? E isso, irmão, se traduz muito. Eu sempre falo assim, olha, quando você tem um problema, né, e você não atua em relação ao problema, a tendência é só o problema aumentar. Se você deixa, negligencia, ou você fica olhando, o problema só vai aumentar e não vai diminuir. Se você ficar só olhando, ele não vai acabar. Ele não vai acabar, ele vai aumentar. É uma naturalidade, né? É uma naturalidade isso. Você olhou, você está com um problema e você não faz nada, ele vai aumentar. Ele vai aumentar, né? Por isso, né, que você, na sua vida secular, né, não só na sua vida espiritual, né, comece a lidar com isso, sabe? Resolva os seus problemas. Busque resolver os seus problemas. Não deixe o problema ser seu amiguinho, não. Não deixe o seu problema, né, ser aquele que você dorme com ele todo dia ali, dá uns carinhos nele, né? Não. Você não pode ser assim. Deus não deseja que você seja esse. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensinou a sermos prudentes, a sermos pessoas, sabe, que, né, tem sabedoria. O próprio Senhor Deus disse no livro de Tiago que aquele que quer sabedoria, ele falou, Tiago falou, né, aquele que quer sabedoria, peça a Deus.
peça a Deus. E ele falou assim, e Deus dará, né, de forma livre, de forma espontânea, àquele que pede, e Deus dará. Então, você tem uma grande dificuldade na sua vida, e você não sabe como resolver, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, e Deus dará. A Bíblia diz que Deus dará sabedoria para que você possa resolver o seu problema. Sabe? Mas eu vou dizer algo aqui, né? É que muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas agem como aqueles discípulos de Jesus que estavam no barco durante a tempestade. Veio a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, veio a tempestade, o barco começou a balançar, vento e tempestade, o barco começou a balançar. O que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram desesperados, Jesus estava no barco, mas eles ficaram desesperados. Tem muitos desesperados durante as suas lutas e que não buscam Deus, e não têm fé nas coisas que são de Deus, portanto não vão ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dando sabedoria. Não vão ouvir a voz, não vão conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dando sabedoria. Sabe por quê? Negligenciaram a voz do Espírito Santo de Deus. Negligenciaram a voz do Espírito Santo de Deus até aquele momento, né? E depois, no desespero, vão buscar a Deus, mas não vão conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dando sabedoria e dando orientação. Sabe por quê? Não se arrependeram. Sabe por quê? Não se posicionaram em relação àquilo, né, que já gerou ali a confusão, que já gerou ali a luta. A brecha, ela ainda está aberta, e a pessoa, ela não está ali preocupada em consertar a brecha, ela está preocupada em resolver o problema, só que ela não tem condições de resolver o problema, porque o inimigo já está destruindo completamente a vida. Vou falar para os irmãos aqui. Eu estava orando essa semana por um casal que passa por uma grande luta. Não é dessa igreja, irmãos. Não adianta você ficar pensando quem é, porque não é dessa igreja, né? Não adianta ficar imaginando, né? Ah, é fulano, é ciclano, né? Estava orando, intercedendo, né, pelo casal e clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus, né, para que Deus estivesse dando ali alívio e socorro. E sabe o que Deus falou para mim? Nitidamente. E depois, irmãos, depois eu orei de novo, e Deus falou a mesma coisa. Essa madrugada, eu orei de novo, e Deus falou a mesma coisa. E sabe o que Deus falou? Deus falou assim para mim: eles estão brincando comigo. Eles estão brincando comigo. Eles estão brincando comigo, ou seja, brincando de ter Deus, brincando de ser fiel, brincando de adorar, brincando ali, né, de ser pessoas que entregaram a sua vida a Deus, brincando de ser fiéis, né? Deus falou, e quando Deus falou 1, 2, 3 vezes, eu fiquei completamente arrasado e triste, porque a resposta de Deus não foi uma resposta assim, eu vou lá. A resposta de Deus não foi uma resposta assim, eu vou ajudar. A resposta de Deus foi que eles estavam gerando coisas ruins sobre a vida deles e que Deus não poderia fazer nada. Não por causa do poder, mas por conta daquilo que aquelas pessoas estavam sendo em relação ao Senhor. E sabe, irmãos, a pessoa brincar com Deus, brincar com as coisas santas,
vai trazer uma grande perda. Não brinque com Deus. Muito melhor é você ser honesto com Deus. Sabe? Se apresentar diante de Deus e fala para Ele, né, a sua luta, a sua dificuldade. Mas não fica brincando. Não fica brincando com Deus. Não fica brincando com o Senhor. Não fica brincando de ser crente. Não fica brincando de ser fiel, não. Não fica brincando de ser adorador. Sabe, Deus conhece a verdade do homem, do coração do homem. Sabe? Se Deus falou para você como você tem que ser, você tem que ser. Você tem que ser como Deus fala. A voz do Espírito Santo de Deus tem que ser ouvida por você no dia de hoje, porque quando você, se você em algum momento estiver desesperado, né, talvez você não consiga ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E talvez Deus seja impedido pela própria palavra dele de te ajudar, né? Porque você está brincando com o Senhor. Sabe? Que você acredite que Deus está vivo e que Deus existe. Que você acredite que Deus, sabe, deixou uma palavra que é válida para as nossas vidas, Ele se preocupou tanto, deixou um livro escrito aqui para nós, para que nós pudéssemos aprender com aquilo que Ele ensinou. Sabe, irmãos? E quando, sabe, Moisés estava ali, com as mãos levantadas, ele levantava o bordão e a outra mão ele levantava, né? E aí, só que ele se cansou. E ali existiam duas pessoas que estavam com ele, Arão, seu irmão, e Hur. Né? Hur, que alguns teólogos dizem que ele era marido de Miriam, que era irmã de Moisés, cunhado de Moisés. Ele estava lá com esses dois, e os dois olharam e viram a situação, e aí eles pegaram uma pedra, né, colocaram perto de Moisés e pediram para Moisés sentar. E ali começaram, um segurava uma mão de Moisés e o outro segurava a outra mão de Moisés e mantinham as mãos de Moisés levantadas para que a autoridade que estava sobre a vida de Moisés pudesse ser ministrada ali sobre aquele povo que precisava vencer a batalha. Muitas vezes nós precisamos, sabe, irmãos, de pessoas que estão ali, que querem agregar, né? Que querem ajudar, né? E que vão ajudar na sua intercessão, que vão ajudar ali, buscando de forma sincera a Deus. Sabe, irmãos, porque aquela oração que você chega para Deus assim, vem o irmão e fala assim: ô irmão, ora por fulano ali, olha pelo ciclano ali, que está passando por uma grande luta. Ah, eu vou orar, irmão. Né? E aí chega para Deus assim, durante a sua oração: ah, Deus abençoe aquele irmão lá, tá? E aí, acabou a história. Sabe, o nosso Deus olha para isso, sabe? E muitas vezes ele, talvez, é a mesma coisa a oração da comida, né? Da bênção da comida. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Né? A pessoa não está sentindo absolutamente nada, está rezando. Está rezando na intercessão, está rezando, né, na consagração da comida, no agradecimento da comida, né? É muito comum isso, irmãos. Infelizmente, é uma palavra dura a gente ouvir isso. É muito comum isso no meio evangélico. É muito comum isso. Mas sabe por que é muito comum? Porque as pessoas não mudam. Porque as pessoas se negam, né, a ter uma vida sadia com Deus, a ter uma vida verdadeira com Deus. Se negam. Estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, mas são teimosos. Né? E que você seja, em algum momento da sua vida, esse instrumento de Deus, né? Para ajudar ali, né?
a sustentar as mãos, né, para que a bênção de Deus seja estabelecida. Eu vou dizer para você assim, tem coisas espirituais que as pessoas às vezes não compreendem por que existem, mas a Bíblia ensina a impor as mãos sobre as pessoas. A Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina quando você consagra, né, alguma coisa a Deus, você impõe as mãos. Porque a imposição de mãos, irmãos, ela simboliza, ela tem um significado que é transferência de poder. Transferência de poder. Então, você ora com imposição de mãos, você está transferindo o poder. Né? E a gente sempre fala, cuidado, né, com quem você dá a sua cabeça para alguém pôr a mão. Né? Cuidado. Né? Tem muito amaldiçoador, né, impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas estão dando autoridade a ela, né, para ministrar sobre a sua vida. Né? Eu já falei aqui, eu lembro de um testemunho de um pastor que ele chegou na igreja de um outro pastor, ficou lá no fundo em pé, aí veio um diácono, né, orando por todo mundo na hora da oração, impondo as mãos sobre todo mundo, e quando o diácono foi impor as mãos sobre ele, ele segurou a mão do diácono. Né? Aí o diácono achou ruim, e aí o pastor falou assim, sai em nome de Jesus. O diácono, puf, caiu no chão. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão dando autoridade àquele que não tem nada de Deus? Estão dando autoridade sobre a sua vida naquele que não tem nada de Deus? Estão ouvindo palavras proféticas daquele que não tem nada de Deus? Estão abrindo as suas casas para quem não tem nada de Deus? Dando autoridade, né? E olha, irmãos, toma cuidado, sabe? Tome cuidado. Quantas pessoas, né, têm experiências terríveis em relação a situações ali, né, que vivenciaram a sua vida. Teve uma pessoa na igreja que nós dirigimos em São Paulo, né, que uma vez foi um obreiro lá, né, não sei nem de que igreja era, foi orar lá, e o obreiro começou, nossa, mas que móvel bonito, nossa, mas que fogão, né? E ali, ao invés de trazer a bênção, trouxe opressão, espírito de inveja, sabe? Esse mundo espiritual existe, irmãos. Esse mundo espiritual existe. E as pessoas, muitas vezes, elas ignoram isso. Elas não conseguem, né, identificar isso, né? E, portanto, sofrem as consequências daquilo. Né? Que você olhe para essa palavra, porque quando o povo de Israel venceu, Deus estabeleceu juízo sobre aquele povo, e quando ele estabeleceu juízo sobre aquele povo, os amalequitas, né, Deus determinou que riscaria o nome deles ali da face da terra. E quando ele deu essa promessa se cumpriu ali com o rei Saul, né? Quando Deus mandou ali, né, invadir ali a terra dos amalequitas e destruir completamente aquele povo, matar os animais, matar as crianças de colo, os idosos, mandou matar todo mundo. Né? Determinou juízo para aquela nação. Deus, ele não se esquece da sua palavra. Deus, ele não se esquece da palavra da sua vida, para a sua vida. E olha, irmãos, a palavra que Deus disse ali a Moisés veio se cumprir centenas de anos depois. Centenas de anos depois. Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se você tem uma palavra profética de Deus para a sua vida, essa palavra vai se cumprir. Não seja uma pessoa que vai o quê? Adiar os planos de Deus, como o povo de Israel adiou ali a chegada até a terra prometida
por 40 anos. Por 40 anos. Adiou por 40 anos. Como o povo de Israel, né, foi cativo para a Babilônia durante 70 anos. 70 anos escravos na Babilônia, com a terra santa, com a cidade santa destruída, Jerusalém destruída, os muros destruídos, o templo destruído, o povo vivendo uma vida miserável, o que sobrou para cultivar a terra lá para o rei da Babilônia, vivendo uma vida miserável. Sabe, irmãos, que você aprenda com aquilo que Deus disse, com aquilo que Deus falou, porque o grande culpado, né, das bênçãos de Deus na nossa vida ou das maldições que estão sobre a nossa vida somos nós. Né? Nós é que geramos as bênçãos ou que geramos as maldições. Nós é que geramos as bênçãos ou geramos as maldições. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. E a palavra de Deus está cheia de promessas, de bênçãos e de maldições para as nossas vidas. A palavra de Deus está repleta de palavras de bênçãos e palavras de maldições sobre as nossas vidas. E as pessoas muitas vezes estão escolhendo as maldições. Porque eu sempre falo, a Bíblia ela é repleta de uma lei, da lei da semeadura. Plantou, colheu. Esta é a regra de Deus. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Né? Vamos plantar as bênçãos, né? Vamos plantar a fidelidade, a justiça, a misericórdia, como Deus falou aqui, né? Quando nós ministramos a Santa Ceia do Senhor, né? Justiça, misericórdia, né? É isso que Deus deseja das nossas vidas. Fidelidade, ele falou, né? Fidelidade, justiça e misericórdia, Jesus falou. Nós temos que praticar isso. Se você não é fiel, você vai colher o fruto da sua infidelidade. Se você não é justo, você vai colher os frutos, né, da sua iniquidade. Se você não é misericordioso, Deus não será misericordioso contigo também, né? Que você, nesta manhã, receba de Deus as orientações necessárias para que você, na sua vida toda, até o último dia da sua morte, até o último dia da sua vida, né? Até o último dia da sua vida, né? Essa palavra vale para até o último dia da sua vida. Até para o último dia da sua vida, essa palavra vale, né? Porque até o último dia da sua vida você vai estar lutando, você vai estar enfrentando, você vai estar avançando, você vai estar indo contra o teu problema, contra a tua luta, contra a sua dificuldade, né? Avance, porque você tem autoridade para avançar, né? E resolva os problemas que você tem para resolver, né? E eu vou dizer de novo, não fique, né, em comunhão com o teu inimigo. Tenha comunhão com Deus no meio da sua luta, que aí sim o teu inimigo vai ser destruído e ele não vai conseguir te destruir, para a glória do santo nome do Senhor, não é verdade? Eu gostaria de orar por você antes de nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Fique de pé. Obrigado. Agora nós vamos orar. E você vai orar junto comigo. E eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Fique perto de alguém aí. Fique perto de alguém. Aí, se sua mão cansar, quem está ao seu lado aí, segura a sua mão. Não deixa sua mão descer não, hein?
Se a mão cansar, o outro ajuda ali. Fala assim, ajuda aqui, tá descendo aqui a mão. Porque durante essa oração, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Mantenha a sua mão de pé, porque sobre ela está a autoridade de Deus, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, labarrou decanda, labacheia, serebicanda, laias, serebiclaias. Tu és Deus sobrenatural, meu Senhor. Tu és Deus forte, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és a nossa justiça, a nossa paz, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus vivo, labarrou decanda, labacheia, serebicanda, laias. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, meu Senhor. Oh Deus, vem sobre este povo agora, Senhor. Vem sobre a tua igreja, labarrou decanda, labacheias, para ministrar poder sobre eles, Deus dos exércitos, Pai. Papai, nós estamos com as mãos levantadas, Senhor, crendo, Senhor, Pai, no teu poder contra o nosso inimigo, Senhor da glória, Pai. Então vem agora, Altíssimo Deus, vem agora e revela-te, Senhor. Vem agora e revela-te, Senhor da glória, Pai, para o teu povo, Senhor, que usa da tua autoridade agora. E que pereça então agora o sofrimento, que pereça a tristeza, que pereça a angústia, que pereça a doença, que pereça a depressão, em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus é forte e poderoso, porque o Senhor Deus é fiel e verdadeiro, porque o Senhor Deus pode todas as coisas. Oh Deus dos exércitos, labarrou decanda, labacheia, serebicanda, laias. Olha para o teu povo agora, meu Senhor. Olha para estas vidas, Rei dos exércitos, Pai, que desejam, Senhor, ter saúde, Senhor, saúde espiritual, Senhor da glória, Pai. Então nós rejeitamos toda doença da alma. Nós rejeitamos toda a incredulidade em nome de Jesus, meu Senhor. Rejeitamos, Senhor, toda a força de Satanás que tenta consumir, Senhor da glória, Pai, a vida espiritual da tua igreja, do teu povo, Senhor. Que essas vidas recebam agora o teu poder, Senhor da glória, Pai, para que possam vivenciar as coisas santas de ti, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda a força das trevas agora saia. Parta em retirada, fuja por 7 caminhos, demônio maldito. Aquele que age nos lares, nas famílias, aquele que age, Senhor da glória, no trabalho, oh Deus dos exércitos, em nome de Jesus, eu determino que caia por terra agora toda a força de Satanás, para a glória do santo nome de Deus, para a glória do santo nome de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. O meu estava doendo aqui, irmãos. O meu estava doendo aqui, né? Glórias ao Senhor. Você está abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus.